A palavra do Senhor está falando em Êxodo 20. Fala dos mandamentos do nosso Senhor. Aleluia. O Senhor, quando chamou Moisés para subir no monte, no propósito de jejum e oração, Moisés se separou no monte. Louvado seja Deus. E lá o Senhor escreveu na tábua, naquela época era pedra, os mandamentos para passar para aquela nação, para a igreja. Louvado seja Deus até os dias de hoje. E o Senhor, Ele falava, louvado seja Deus. E o Senhor falava estas palavras, o nosso Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor está falando na palavra: eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor está falando para Moisés. O Senhor está falando para a igreja: eu sou teu Deus, que tirou da terra do Egito, da terra de pecado, da terra de escravidão. Louvado seja Deus. O Senhor, louvado seja Deus, não estava agradando ao ver o teu povo naquele lugar, lugar de idolatria, lugar de pecado. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor estava vendo o teu povo, clamando a Ele por misericórdia, porque eles estavam sendo escravizados naquele lugar, era obrigado a idolatrar, a se curvar a imagens feitos pela mão de homens. E muitos não queriam se curvar e era obrigado, se não se curvar, eles matavam, eles batiam. E louvado seja Deus. E o Senhor não estava aguentando, até que escolheu Moisés desde o ventre da tua mãe. Escolheu Moisés e foi preparando Moisés para libertar aquele povo que estava clamando ao Senhor por misericórdia. Aleluia. E o Senhor falava para Moisés: não terás outros deuses diante de mim, porque somente há um Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu e a terra e o mar e tudo que há. E o Senhor, Ele fala: não farás outro Deus, não terás outro Deus, porque só existe um Deus, o Deus vivo, que está guardando a nação. Aleluia. Não farás para ti imagem. Olha só o que o Senhor está falando para Moisés, porque Deus sabia do coração daquele povo. Porque aquele povo estava numa terra que não era deles, estava numa terra ali crescendo, vendo aquele povo do Egito ali, idolatrando, fazendo ritual, fazendo coisas consagradas a deuses, ali eles trabalhando como escravos e tendo que prostrar diante de uma imagem que não presta, que não fala, que não anda. E Deus sabia, louvado seja Deus, que eles ali estavam acostumados a ver aquilo. E para não se corromper, o Senhor ele libertou aquele povo da escravidão, do pecado, da idolatria, para que eles não venham se prostrar com aquelas imagens e perder a tua salvação. Porque o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, libertou aquele povo. E o Senhor falou para Moisés: não farás para ti
Não farás, igreja, imagem de escultura, nem alguma semelhança, nenhuma imagem. Pode ser numa roupa, pode ser em um brinquedo, pode ser num objeto, num enfeite. Não farás, não pode. Os servos de Deus, a serva de Deus não pode ter essas coisas dentro da tua casa. Não pode ter flores de plástico. Se tem flores de plástico, jogue fora, porque isso é mentira. E Deus não se agrada de flores de plástico. Não pode ter imagem como bonecas que é uma imitação de uma criança, de um bebê. Louvado seja Deus. E o Senhor está falando: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, no cima dos céus. Quantos hoje estão fazendo imagem, imitando Jesus? Ninguém tem esse poder de ver Jesus. Ninguém viu Jesus. E eles fazem imagem de Jesus nas roupas, fazem imagem em objeto, em gesto, em barro, imagem de Jesus, sendo que eles nunca viram Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor está falando: não faça imagem do que é acima dos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não podemos fazer imagem de peixes que está no fundo do mar, porque Deus não se agrada. Não podemos fazer, não podemos ter esses objetos dentro da nossa casa, porque isso se torna uma idolatria aos deuses pagãos. Isso se torna uma idolatria e Deus abomina essas coisas. O Senhor está falando na palavra para que nós não venha fazer imagem nenhuma, nem mesmo imagem semelhante o que há em cima dos céus. Louvado seja Deus. Quantas pessoas estão idolatrando a imagem de Jesus, idolatrando a imagem de Maria, idolatrando imagens de santos, achando que está adorando a Deus. Não, só existe um Deus que fez o céu e a terra. Somente a Ele devemos adorar, somente ao Senhor. Não adianta se prostrar nos pés de uma imagem, pedindo essa imagem, fazendo voto para essa imagem e achando que essa imagem vai ouvir. Não, ela não ouve. Imagem não ouve, ela não fala, ela não anda. Pela misericórdia de Deus, Deus faz um milagre para aquela pessoa que está prostrado naquela imagem. E eles pensam que é a imagem que fez o milagre. Não, foi Deus que fez o milagre, porque Ele é misericordioso. É para a glória do Senhor, é para o nome do Senhor ser glorificado. Mas as pessoas estão dando a glória para a imagem, prostrando. Louvado seja Deus, a imagem de barro, de pedra. Não te curvarás, não se prostrarás diante elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Louvado seja Deus. E o Senhor está falando para nós não idolatrar imagens. Não só imagem, idolatrar uma pessoa, um homem, uma mulher, um cantor, uma cantora famosa. Não, nada de idolatrar essas pessoas, não. Porque a glória é do Senhor. A glória é para o Senhor. Temos que adorar somente o nosso Senhor, porque lá no céu a nossa adoração é para Jesus, é para Deus. Não é para cantor, não é para cantora, não é para pastor, nem para irmão. A glória é do Senhor e o Senhor não divide a tua glória com ninguém. E Deus está falando na palavra: não idolatra homens na terra, não idolatra pastores, missionárias. A glória de Deus é para o Senhor e muitos estão recebendo a idolatria, a adoração. Louvado seja Deus, porque quem usa é Deus, porque Deus está usando para a glória dele, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. E o Senhor está falando na palavra para que nós venhamos seguir os mandamentos do Senhor. Não se prostrar diante de uma imagem, não adorar um filho, não adorar um marido nem a esposa, não adorar uma roupa,
um objeto e não fazer imagem, não colocar dentro da tua casa figuras, quadros que tem imagem e semelhança que acima dos céus, abaixo da terra. Não podemos ter essas figuras de barro, de gesso, porque isso é uma idolatria. Quando o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, resgatou aquele povo da terra de escravidão, daquela terra de servidão, eles saíram do Egito, mas eles saíram com a bagagem junto com eles. Você acha que eles saíram daquela escravidão sem levar nada de lá? Eles trouxeram a bagagem do Egito junto com eles. E não era para eles trazer aquela bagagem, porque Deus estava libertando eles da escravidão, da idolatria, do pecado. Mas a maioria trouxe junto a bagagem do Egito com eles. E o Senhor está falando lá no céu. Não podemos entrar adorando imagem. Lá no céu não vai entrar quem adora a imagem, quem se adora a si mesmo, teu corpo, quem adora uma roupa, um ídolo, um objeto. Lá no céu não vai entrar, porque a tua adoração é para Jesus. Temos que nos prostrar de joelho, com a cara no pó, clamando ao Senhor dia e noite por misericórdia. Nada de idolatria, nada de idolatração às coisas pagãs. Louvado seja Deus. E o Senhor lhe resgatou, tirou aquele povo de lá, mas ele estava com a bagagem do Egito, ele estava com os pendentes, ele estava com os ouros, com os tesouros do Egito. E quando Moisés estava no monte, lá, louvado seja Deus, e aquele povo ficaram preocupados. Moisés se esqueceu de nós, Moisés nos abandonou. Nada disso, Moisés não abandonou eles. Moisés estava se separando para Jesus, para Deus, no monte, orando. Louvado seja Deus. E o Senhor escrevendo os mandamentos na tábua, na pedra. E o Senhor ali escrevendo os mandamentos do Senhor. E ao mesmo tempo o Senhor vendo aquele povo lá, idolatrando as imagens. E o nosso Deus falou assim: Moisés, corre para lá, estão adorando imagem. E isso não está me agradando. O povo que o Senhor tirou do pecado, da escravidão, estava lá prostrado a um bezerro de ouro. Louvado seja Deus. Aqueles pendentes, aqueles brincos, aquelas pulseiras, aqueles colares, tiara, não era pecado eles usarem. Pecado era adorar a imagem, prostrar diante de uma imagem. Isso deixava o Senhor irado. Mas eles não era pecado a partir daquele momento. Não era pecado usar pulseiras, usar cordão. Mas eles pegaram tudo, juntaram e fizeram um bezerro de ouro. A partir desse momento que eles pegaram os pendentes, as presilhas, os cordões, os brincos, que era tudo de ouro, que eles trouxeram lá do Egito, que eles usavam para fazer um bezerro, se tornou pecado. Por isso que hoje é abominação aos olhos de Deus. Uma serva de Deus não pode colocar um brinco na orelha, não pode colocar cordão no pescoço, pulseira, porque se torna pecado. É abominação aos olhos de Deus. E o Senhor ele fica irado porque o Senhor resgatou aquele povo do Egito. E eles trouxeram a bagagem junto com eles. Não era para trazer, mas eles trouxeram. E eles usavam aquelas coisas, mas o Senhor no momento não estava importando, porque o Senhor estava fazendo os mandamentos para não adorar a imagem. Mas eles pegaram tudo que eles tinham de ouro e fez um bezerro de ouro. E isso o Senhor ficou irado. E a partir deste momento, não pode mais usar brinco, pulseira, cordão, tiaras, diadema, nada que tem brilho, nada que traz vaidade, lascívia, se torna pecado aos olhos do Senhor nosso Deus. E o Senhor está falando na palavra, aleluia: não te encurvarás a elas, nem as servirás,
porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus zeloso, Ele zela pelo teu povo. E o nosso Deus, Ele não quer que nós venhamos adorar as coisas deste mundo, que nós venhamos nos separar, nos santificar, renunciar às bagagens, renunciar às imundícias do mundo para servir o Senhor. Nós temos que andar na santificação, no jejum, na oração, na meditação da palavra, alimentar o nosso espírito e mortificar a nossa carne. A nossa carne é pecaminosa, ela só quer pecar, 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 e nós temos que mortificar na oração, no jejum, na santificação, andando na obediência da palavra de Deus. E o Senhor, Ele escreveu os mandamentos para que nós venha praticar os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. E faço misericórdia em milhares aos que me amam. O Senhor está falando, Ele faz misericórdia. Ele tem misericórdia. Aqueles milhares aos que me amam, que amam o Senhor e guardam os seus mandamentos. Esses aí o Senhor tem misericórdia. Esses aí o Senhor, Ele tem misericórdia, faz justiça, porque ama e teme e guarda os mandamentos. Louvado seja Deus, os mandamentos da palavra de Deus, obedecer a palavra do Senhor, andar na verdade, andar na palavra, agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. O Senhor está falando para que o povo não faça deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. E naquele dia, lá, louvado seja Deus, aquele povo se sentiu que Moisés tinha abandonado eles, que Deus tinha abandonado eles, mas Deus estava preparando, louvado seja Deus, aquele povo. Deus estava testando a fé daquele povo, se eles iam adorar a outros deuses ou se iam esperar no Senhor. Mas eles não esperaram no Senhor. Eles mandaram fazer deuses de barro, deuses de ouro, um bezerro de ouro, porque quando Deus tirou aquele povo do Egito, vieram junto alguns do Egito com eles, que queriam ser libertos, vieram, mas se misturaram e contaminaram os outros. Louvado seja Deus. E encheram a cabeça de Arão para fazer aquela imagem. E Arão, sem querer, ele fez aquela imagem, aquele bezerro de ouro. Louvado seja Deus. Eles começaram a festejar, a dançar, a pular, a fazer festa, a idolatrar aquela imagem. E Deus ficou irado. Deus ia destruir aquele povo naquele momento. Mas se não fosse Moisés que interviu, que pediu para que Deus não tirasse, poupasse a vida daquele povo. Louvado seja Deus, povo rebelde, povo mal agradecido, que não agradeceu, não soube valorizar o que Deus fez. Deus tirou da terra da escravidão, do pecado, da idolatria, do sofrimento. E Deus deu maná para eles. Deus deu abrigo, mandou, louvado seja Deus, para eles as coisas dos céus. Mas eles murmuravam demais. Eles queriam mais. Era um povo ganancioso, mesmo ali Deus protegendo, Deus guardando, era um povo que queria mais, e isso Deus se entristecia e ficava irado. Louvado seja Deus, porque aquele povo, além de ser resgatado daquele lugar, eles queriam muito mais, louvado seja Deus. Não soube valorizar o que Deus fez, não soube agradecer o que Deus fez por eles. Aleluia. Era para eles estar todos mortos, mas pela misericórdia do Senhor, olha só, e faço misericórdia em milhares. Por causa da misericórdia do Senhor,
por causa de Moisés, que amam e guardava os mandamentos do Senhor. Deus teve misericórdia daquele povo e o povo não soube valorizar e começou a se prostrar diante de uma imagem. E Moisés pegou aquela imagem e jogou no chão com ira. Ele jogou aquela imagem no chão e falou assim: não é para curvar diante de imagens. É abominação aos olhos de Deus. Quantos hoje estão se curvando aos pés de uma imagem feita pela mão de um pecador, mão de um homem? Imagem de ouro, de barro, de prata, de gesso, idolatrando, fazendo o Senhor ficar irado, idolatrando um irmão, um pastor, idolatrando um cantor famoso, idolatrando um carro, uma casa, idolatrando coisas, em vez de buscar o Senhor, em vez de adorar o Senhor, agradecer a Deus por acordar com vida e saúde. Só de nós acordar com vida e saúde é um milagre de Deus, é as misericórdias de Deus nas nossas vidas. Só de nós acordar, ou eu estou respirando, ou eu estou andando, ou eu estou com saúde, agradece a Deus. Quantos levanta xingando, murmurando, reclamando, em vez de acordar e falar assim: Senhor, obrigada pelo fôlego de vida. Senhor, obrigado por eu acordar, respirando, eu estou viva. É mais uma oportunidade que Deus está te entregando para adorar a Ele, buscar a Ele enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Quantos hoje não amanhecem mais com vida, dorme, no outro dia não amanhece mais com vida, não tem mais o fôlego de vida. Quantos hoje está perecendo, perdendo a tua salvação por conta do pecado, por conta da idolatria, por conta das imundiças deste mundo. Não quer servir a Deus de verdade. Quantos estão na casa de Deus, mas está com o coração ligado nas imundiças do mundo? Está na casa de Deus, mas está com o coração no mundo. Está na casa de Deus, mas está usando as imundiças das trevas. Aleluia. Está adorando uma roupa, está adorando um sapato, está adorando prostrado ali, ó, a imagem da besta, a televisão, vendo mentira, enganação. Louvado seja Deus. Quantos está adorando ali um filho, um marido, as coisas deste mundo? Louvado seja Deus. Nós temos que adorar a Deus. É Deus. E o Senhor nosso Deus vai enviar teu único filho para vir arrebatar a tua igreja. E aqueles que estiver preparado vai subir. Aqueles que estiver na obediência, na palavra, vai subir. Aqueles que estão servindo ao Senhor de verdade, de corpo e alma e espírito, vai subir. Mas aqueles que o Senhor vier e topar prostrados numa televisão, assistindo profanas coisas, aquele que estiver prostrado ali ó, no celular, vendo coisas abomináveis, aqueles que estiver ali no pecado, no erro, não vai subir, vai perder o arrebatamento. Aleluia, glória a Deus, o Senhor está voltando. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Aceita o Senhor de verdade, corpo e alma e espírito. Louvado seja Deus, volte para o Senhor. Não fique adorando coisas mundanas. Não fique adorando cantores. Não fique gastando dinheiro com jogos, que é abominação ao Senhor. Adorando o dinheiro, adorando os prazeres deste mundo, porque tudo passa, é passageiro. E o Senhor está voltando. Volte para Jesus enquanto é tempo. Amém?